viagem à Terra Santa para conhecer os detalhes da vida de um santo. São João Batista, tema da reportagem especial de hoje. Vamos falar também da tradicional festa de São João no Nordeste. E da polêmica participação de artistas sertanejos nos palcos desse tipo de festejo. Vamos mostrar como foi a semana do Papa Francisco. Da catequese à visita a Bótzolo. E a violência também é assunto do repórter Canção Nova. Violência que atinge mulheres, idosos e refugiados no mundo. Então se ajeite aí porque o repórter Canção Nova está começando. Ontem o Brasil estava em festa celebrando o São João. O Nordeste então nem se fala. Lá a tradicional festa é garantida. É verdade, mas a igreja em todo o mundo celebrou no dia de ontem a solenidade do nascimento de São João Batista. João Batista é um dos poucos santos da igreja que tem 2 celebrações no calendário litúrgico, você sabia? Pois é, além do nascimento em 24 de junho, também o seu martírio em 29 de agosto. E não é para menos, pois o próprio Jesus disse que mais que um profeta, João era o mensageiro enviado a preparar o seu caminho. Vamos percorrer com nossos correspondentes na Terra Santa lugares importantes da história desse santo tão querido aqui no Brasil. Começamos esta peregrinação em Jerusalém. Um dia, enquanto Zacarias rezava no antigo templo, o anjo Gabriel apareceu anunciando que ele e Isabel, sua esposa, que já eram idosos, teriam um filho e que este se chamaria João. 6 meses depois deste grande anúncio, Isabel e Zacarias receberam aqui em Ain Karen, onde moravam, uma visita muito especial. Da própria Virgem Maria, que depois de também ela ter recebido o anúncio do anjo, dizendo que seria a mãe de Jesus, veio às pressas para essa região montanhosa. Um encontro também especial, que nós podemos dizer, é o encontro do conteúdo dos ventres, digamos assim, não? De João Batista no ventre de Isabel com Jesus no ventre de Maria. Para dizer assim, a presença do Senhor, a presença do Messias, de Jesus, o Cristo, fez com que João Batista exultasse dentro do ventre da sua mãe. Uma manifestação do Espírito Santo que marca já assim o início da missão de João Batista. Nossa próxima parada é a Igreja de São João Batista. De acordo com a tradição, foi neste local que nasceu aquele que iria preparar os caminhos de Jesus. Aqui, seu pai Zacarias, guiado pelo Espírito Santo, disse: "E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor e lhe prepararás o caminho." Lucas narra esse nascimento na linha dos grandes nascimentos, né, do Antigo Testamento. Nós vemos assim que ele narra, de fato, dando importância como um nascimento profético, de um grande profeta, de um grande nome dentro da história do povo de Deus. E com o nascimento de São João Batista, de acordo com a descrição do Evangelho, termina a mudez do pai dele, de Zacarias, e nós vemos assim que o fato de terminar a mudez para dizer o espírito profético, a profecia volta novamente em Israel. E acredita-se que João, assim como Jesus, precisou ser escondido quando Herodes mandou matar todos os recém-nascidos. Aqui nessa capela nós temos então a memória desse fato que retrata então a providência de Deus que protegia São João Batista, em virtude, obviamente, da sua missão, em virtude daquilo que ele deveria depois desenvolver, o chamado da palavra de Deus no seu coração, enfim, de ser o precursor de Jesus. Não distante, encontramos a igreja de São João do Deserto, que revela os trechos das escrituras que dizem que o menino crescia e se fortalecia em espírito e que vivia nos desertos, até o dia em que apareceu em público em Israel. João Batista ele cresceu já no deserto e foi então o deserto um lugar especial para o desenvolvimento da sua própria personalidade, né? Estamos aqui nesse lugar que marca então a habitação de São João Batista. Agora a gente
gente fala do Papa Francisco. Ele tem feito um ciclo de reflexões sobre a esperança. O tema da catequese na quarta-feira foram os santos, testemunhas e companheiros de esperança. Todos nós precisamos de esperança, não é verdade? O pontífice recordou os momentos na vida cristã em que se invoca a intercessão dos santos, como, por exemplo, durante o batismo, o matrimônio e a ordenação sacerdotal. Quem nos conta como foi este encontro semanal do Papa é a nossa equipe em Roma, Lísia Costa e Paulo Pereira. Primeiro dia de verão na Europa, sol intenso e quente, mesmo assim, lá estão eles para o encontro com o Papa. Para acolher bem uma boa volta na Praça de São Pedro, com todo aquele acolhimento tão típico de Francisco. E na partilha de hoje, a esperança que nasce da certeza da intercessão dos santos e também do chamado aqui na terra a uma vida de santidade. Francisco lembrou que já no sacramento do batismo, todos que estão na igreja são convidados a pedir a intercessão dos santos. Esta é a primeira vez no curso da nossa vida que nos é presenteada a companhia dos irmãos e irmãs mais velhos, os santos, que passaram pela mesma estrada, pelas mesmas lutas e que agora vivem no abraço do Pai, explicou. E vivono per sempre nell'abbraccio di Dio. Também no matrimônio, essa companhia e ajuda dos santos é invocada para o casal. Quem ama de verdade tem a necessidade e o desejo de dizer um para sempre, mas sabe que para isso precisa da graça de Deus e da ajuda dos santos. Para poter vivere la vita matrimoniale per sempre. Também os padres, lembrou o Papa, recebem a invocação desta ajuda durante a ordenação. O Papa lembrou que, ao mesmo tempo que é possível contar com a ajuda dos santos, no coração do homem habita um desejo de transfiguração do mundo, um desejo pelo lugar onde não terá mais maldade e sofrimento, e afirmou que a esperança de um dia sermos santos é um dom que precisamos pedir a Deus. Ma padre, si può essere santo nella vita di tutti i giorni? Francisco perguntou aos participantes se acham que é possível ser santo hoje, todos os dias. Ele garantiu que sim, é possível. Explicou que não significa ficar rezando o dia inteiro, mas cumprir todas as coisas, como o trabalho, a educação dos filhos, com o coração em Deus. Afirmou que não é difícil, que é mais fácil ser santo do que delinquente. Podemos ser santos porque quem nos ajuda é o Senhor. Essere santi si può perché ci aiuta il Signore. E a santidade em si não é algo inatingível, que seja impossível e para alguns, mas a santidade é para todo o povo de Deus. No final da audiência, o Papa Francisco lembrou que nesta sexta-feira se celebra a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, em que a Igreja convida todos os fiéis a se unirem em oração pela vida sacerdotal. Antes da catequese, o Papa se encontrou com membros da Liga Nacional de Futebol Americano. Falou de sua paixão pelo futebol e explicou que em seu país, a Argentina, se joga de um jeito um pouco diferente. Mas ressaltou o valor do esporte para a promoção do respeito ao próximo. Um jogo com lealdade pode contribuir na construção da cultura do encontro. O trabalho em grupo, o jogo leal e a busca de dar o melhor são valores importantes que podem ser transferidos também para fora do campo. O Papa Francisco esteve na semana passada em 2 cidades italianas para uma visita que, na verdade, ele definiu como uma peregrinação. Pense na alegria das pessoas em receber Francisco. O Papa quis rezar nos túmulos de 2 padres do século XX que deram testemunho de uma vida dedicada ao Evangelho. Francisco deixou o Vaticano por volta das 7h30 da manhã de quarta-feira em direção ao norte da Itália. A primeira parada foi na cidade de Bozzolo, onde está o corpo de Padre Primo Mazzorali. A visita, que a princípio o Papa pediu que fosse privada, se tornou uma verdadeira festa. A cidade parou para acolher o Papa. Francisco destacou que quis peregrinar nestes locais sobre os passos de 2 grandes sacerdotes italianos. No discurso que fez, afirmou que ele não se privou do contato com o povo e que já tinha em seu jeito de pastorear essa visão de uma igreja em saída. De Bozzolo, o Papa seguiu para a região de Florença para visitar o túmulo de outro sacerdote que viveu e deixou um testemunho eficaz no século XX, o padre Lorenzo Milani. Francisco foi ao cemitério da cidade, onde rezou. Depois, há alguns padres e jovens que são acolhidos na casa fundada por Padre Milani,
falou sobre sua doação generosa para a promoção da dignidade das pessoas. Afirmou que os que estavam ali são testemunhas da paixão deste sacerdote pela educação, principalmente de ofertá-la aos mais pobres, e apontou esta via como fonte de dignidade. É a palavra que abre caminho à plena cidadania na sociedade, mediante trabalho e uma pertença verdadeira à Igreja. Assim, podemos realizar a humanização que tanto falamos, afirmou. O Papa ainda agradeceu a todos os educadores que estão a serviço do crescimento de novas gerações. É uma missão de amor, porque não se pode ensinar sem amar. Francisco retornou no início da tarde para o Vaticano. A visita aos túmulos de Padre Primo e Padre Milani foi um desejo do Papa, que desde o início caracterizou como um gesto de devoção pessoal e uma forma de reafirmar o testemunho de amor à Igreja e ao povo deixado pelos dois sacerdotes italianos. Pela primeira vez, o continente americano sediou o Congresso Continental da Misericórdia. O evento foi no subsolo do Santuário Nacional de Aparecida, onde há 10 anos os bispos da América Latina e do Caribe realizaram sua assembleia. Organizada em parceria com o Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, dirigido pelo arcebispo Rino Fisichella, o objetivo do encontro é pensar a identidade da Igreja como face da misericórdia. O rosto misericordioso é um estilo de ser igreja, um caminho da nova evangelização para o continente americano. Essa é a proposta do primeiro Congresso Continental da Misericórdia, evento que reúne representantes de mais de 10 países da América no Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo. Na cerimônia de abertura, religiosos e leigos acompanharam a entronização da imagem de Nossa Senhora e das relíquias de São João Paulo II, de Santa Faustina e de seu confessor, Padre Miguel Sopoco. Depois refletiram sobre o trecho do Evangelho de São Lucas. Sua misericórdia se estende de geração em geração, tema central do evento. E nesse mundo tão carente de misericórdia, tão cheio de violência, tão cheio de decepções, de continuarmos anunciando a boa notícia, que é a misericórdia de Deus. Para que não sejam só espiritualistas ou só trabalhando na ação social, mas que andem voando com duas asas, de oração e de ação. Essa também é uma tarefa da Canção Nova, que tem representantes no Congresso. O encontro daqueles que são secretários, apóstolos da misericórdia, para se fortalecerem, se renovarem para seguir o seu apostolado. Então, ser representante da Canção Nova aqui é uma graça. O Congresso Continental nasceu da edição mundial do evento, realizada pela primeira vez em abril de 2008 em Roma, no 3º aniversário da morte de São João Paulo II, o grande responsável pela propagação da devoção à Divina Misericórdia. E por falar em datas marcantes, 2 grandes acontecimentos no Brasil motivaram a escolha do país como sede do evento. A primeira diz respeito à reunião do CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano, em 2007, e a comemoração dos 300 anos de devoção à padroeira do Brasil. Imagem de barro, quebrada, preta, pequena, tudo no fundo fala da misericórdia. O primeiro dia já serviu para encantar os hermanos vizinhos. Estamos muito contentes. Não há palavras para o que estamos vivendo, para a bênção que levamos a nosso país. E despertar a lição que muito brasileiro vai colocar em prática. Que vivamos a misericórdia do Senhor. As dinâmicas, testemunhos e orações foram conduzidos a partir das conferências, reflexões sobre temas ligados à propagação da devoção à Divina Misericórdia. Até o último dia do evento, 4 conferências foram ministradas. O congresso foi encerrado com a celebração de envio dos participantes pelo arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. E a gente tem novidade na Igreja do Brasil. O Vaticano anunciou nessa semana a nomeação de um novo bispo. Padre Francisco de Assis Gabriel dos Santos foi escolhido para ser o bispo de Carmo Maior, no Piauí. Até então, o padre redentorista era pároco em Garanhuns, Pernambuco. Natural de Esperança, na Paraíba, Padre Francisco tem 49 anos e é formado em filosofia, teologia e jornalismo. Uma vida que inspira.
Quando o assunto é Bento XVI, tem sempre um bom e novo conteúdo a ser explorado. Em Roma, 2 jornalistas que fazem parte da Fundação Ratzinger lançaram uma biografia ilustrada. Nas páginas, a vida de Ratzinger em fatos e fotos. São 9 capítulos acompanhados por 120 fotos, muitas delas inéditas. No livro Joseph Ratzinger, Bento XVI, Imagens de uma Vida, os autores apresentam o percurso de Ratzinger, de seu nascimento na Baviera em 1927, até hoje, como Papa Emérito, no silêncio e oração vividos no monastério dentro do Vaticano. Uma cobertura, que explicou o padre Lombardi, foi feita de modo proporcional, revelando um pouco do homem, do teólogo, do padre e do Papa. O mais novo livro sobre a vida do Papa Emérito Bento XVI tem por finalidade mostrar uma imagem além daquela já conhecida do teólogo, mestre, professor, cardeal e sumo pontífice. Através de fatos e fotos, nós conheceremos Joseph Ratzinger, filho de agricultores alemães, amante da música de Mozart, da natureza e dos animais, mas desde menino apaixonado por Jesus e pela Igreja. La parte riguardante la sua biografia umana. Neste livro, buscamos revelar um pouco da biografia humana de Bento. Sabemos que os seus pensamentos, sua teologia são sempre muito estudados. Mas aqui o ponto forte é a história de vida de Ratzinger, da sua infância até os dias de hoje. Uma particularidade desta biografia é que a informação vem acompanhada da riqueza das imagens. Além disso, existem testemunhos inéditos sobre Bento, das pessoas que conviveram com ele nas diversas fases da sua vida, como, por exemplo, um ex-aluno e o último assistente universitário, ou um seu colaborador na doutrina da fé, que por 12 anos conviveu de perto e contou que Ratzinger se sentia responsável não diante dos homens, mas de Deus. E isso sempre fez dele um homem muito livre em suas decisões. Isso lhe dava uma grande liberdade no lavoro, nelle decisioni che ha dovuto prendere. Um dos últimos compromissos públicos em que Bento participou foi em junho do ano passado, quando completou 65 anos de sacerdócio. Já em abril deste ano, quando fez 90 anos de vida, recebeu um grupo de alemães e o abraço fraterno do Papa Francisco. Em uma de suas entrevistas, Francisco afirmou se sentir sustentado pelas orações de Bento, que me fanno tanto bene e danno tanto forza a me e a tutta la Chiesa. Sobre seu antecessor, ainda afirmou que toda vez que ele lê seus escritos, se torna mais claro que ele fez e ainda faz teologia de joelhos. Antes de ser grande teólogo e mestre da fé, ele é um homem que personaliza a santidade. É um homem de Deus. Para Georg, que está sempre ao lado de Bento, ele é uma presença silenciosa, mas ativa. Il Papa Benedetto realizza ciò che ha promesso. Todos os dias o Papa Bento realiza aquilo que prometeu quando renunciou ao seu pontificado. E posso afirmar que essa oração é um sinal do seu amor a Deus, à Igreja, ao seu sucessor, mas também a toda a humanidade. Verso la Chiesa, ma anche verso il suo successore e verso tutta l'umanità. Sabia que no mundo existem hoje mais de 65 milhões de refugiados? Esse é um dos assuntos do próximo bloco. Vamos falar também da insatisfação do nordestino com a música sertaneja nas tradicionais festas de São João. O repórter Canção Nova volta em instantes. A gente volta falando de um assunto muito sério e que afeta a vida de milhares de mulheres, a violência doméstica, que cresceu assustadoramente. Uma pesquisa mostra que um número cada vez maior de pessoas sabe da existência da Lei Maria da Penha, mas infelizmente mais da metade delas tem pouca informação dos direitos que a lei garante. Todas essas mulheres sentadas aí têm algo em comum. Foram vítimas de algum tipo de violência e vieram denunciar seus agressores. Essa senhora veio pedir proteção contra o neto. Cheguei do trabalho, começou a quebrar minhas coisas, quebrar a casa. Ele me ameaçando de morte e ameaçando a mãe dele. Aí eu falei, não, tem que tomar uma providência, porque antes que seja pior.
Para chegar até aqui é preciso coragem e conhecimento de que existe uma lei que protege a mulher contra qualquer tipo de violência. 100% das mulheres ouvidas por pesquisa realizada pelo Instituto Data Senado afirmaram já ter ouvido falar da Lei Maria da Penha. Só que quase 80% admitiram conhecer pouco sobre os direitos que ela oferece. Ela se trata dos maridos que batem nas mulheres. Eu sei que defende a mulher, né? Nunca funciona, né? Uma grande inovação da Lei Maria da Penha realmente foram as medidas protetivas, não só apenas em relação à violência, tomar providência aqui na delegacia, mas a providência no sentido de um acolhimento, atendimento psicológico, atendimento assistencial. Em comparação com 2015, quando foi realizada a última edição da pesquisa, o número de mulheres que admitiram ter sofrido algum tipo de violência doméstica aumentou. Passou de 18% para 29%. Mas a Lei Maria da Penha, para 53% das entrevistadas, protege a mulher em parte. Você tem uma lei para o território brasileiro. E aí, em alguns lugares se aplica de uma forma, em outros lugares se aplica de outra. Então, essa sensação, porque quando a mulher precisa da lei, ela não vai lembrar que ela está lá no Jequitinhonha ou se ela está na capital. Deveria ser igual em todo o território brasileiro. A pesquisa revelou outro dado preocupante. A violência contra a mulher está começando cada vez mais cedo. Das entrevistadas que admitiram ter sido agredidas, 35% delas sofreram a primeira agressão antes dos 19 anos e 33% entre 20 e 29 anos de idade. A violência está começando mais cedo e de uma forma mais cronificada, porque a cronificação da violência, às vezes, ela ia se dar lá para os 10 anos de relacionamento. Hoje, essa violência já está cronificada com 1 ano de relacionamento. A primeira ameaça do ex-namorado fez essa jovem de 22 anos procurar informação de como se proteger. Eu namorei uma pessoa porque quando a gente terminou, essa pessoa me ameaçou de postar fotos minhas na internet. Sendo ameaçado, não importa a forma da ameaça, é uma coisa séria e você não pode se deixar levar pela ameaça. Você tem que recorrer a uma forma de você sair dela, porque se você entra na ameaça, o pessoal aumenta e você não sabe aonde isso vai te levar. Além da violência contra a mulher, tem crescido também a violência contra o idoso. Todo dia, pessoas com mais de 60 anos sofrem maus tratos. Além de suportarem as dificuldades próprias do envelhecimento, os idosos sofrem violência física, psicológica, patrimonial e pela falta de cuidados e amor dos mais próximos. Chegar à terceira idade só fez bem para a dona Ana. Emagreceu, desenvolveu seus talentos, criou novos laços na casa do idoso. Eu fiquei sabendo que tinha um grupo de coral. Então eu tinha 60 anos e comecei a frequentar. Às vezes dá com problema, um apoia no outro e a gente é muito mais contente e as coisas ficam muito melhor para a gente suportar o dia a dia, né? Projeções da ONU indicam que 1 em cada 9 pessoas no mundo tem 60 anos ou mais. Em 2050, haverá mais idosos do que crianças e adolescentes menores de 15 anos. Enquanto cresce o número de anciãos, cresce também a violência contra o idoso. Nós temos muito abuso financeiro, a negligência, o abandono, né? Muitos idosos, muitas vezes vivendo sozinhos, sem o apoio da família ou sem a inclusão na sociedade, vivendo em situação de isolamento. E é em casa que muitas vezes eles sofrem a violência. O ambiente que mais deveria oferecer proteção à população idosa é o mais nocivo a quem espera amor, reconhecimento e proteção. Não pode abusar, porque todos nós temos os nossos direitos, deveres e obrigações. Isso independente da idade. No Brasil, um idoso é agredido a cada 10 minutos. No mundo, cerca de 12% da população é idosa. E com a crescente violência contra os mais velhos, a ONU criou o Dia Mundial de Conscientização de Violência contra os Idosos, para alertar a sociedade e evitar os maus tratos contra a população da terceira idade. É importante começar no aspecto preventivo, né? Nos serviços que nós atendemos os idosos, nas igrejas, na comunidade, porque muitas vezes
essa violência é vista como algo normal, algo natural das relações. E isso não é real. O grande desafio para as vítimas é quebrar o laço familiar, que para muitos é um muro a transpor. Tem muita gente sofrendo aí, viu? Não é só fisicamente, psicologicamente, financeiramente. Olha, tem tanta violência contra o idoso. O envelhecimento da população brasileira ampliou as políticas públicas com o Estatuto do Idoso e a criação dos conselhos municipais e estaduais, das delegacias de proteção e do Disque 181, que recebe denúncias de maus tratos. O idoso é uma pessoa normal, apenas com mais experiência. Ele está aqui passando experiência, trocando experiências. Com mais tempo de vida, poucos chegam conscientes e felizes aos 90 anos. Quem passou grande parte da vida prestando serviços e amando, merece amor e respeito. Outras pessoas que também são vítimas de várias formas de violência são os refugiados. Com mais de 65 milhões de refugiados, o mundo enfrenta a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. E os principais motivos desse drama humano são os conflitos, violência e perseguição. Refugiado, sinônimo de resiliência, ou seria de improviso. Ruas de terra abertas no meio do nada. Brechas vedadas com palha e mato seco e que fazem nascer uma vila de choupanas. Em vez de canos, galões para armazenar a água escassa. O alto comissário das Nações Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, relembrou hoje que até o final do ano passado, 65 milhões e 600 mil pessoas em todo o mundo foram forçadas a sair de suas casas por causa de conflitos ou perseguições. A maioria tem menos de 18 anos. Os países em desenvolvimento recebem 84% dos refugiados do mundo. São as graves violações de direitos humanos associados a conflitos armados. Então hoje, basicamente, o que a gente tem são conflitos, guerras que são mais duradouros ao longo da sua própria existência, elas estão ocorrendo ao longo de um período maior, o que faz com que, inevitavelmente, o fluxo maior de pessoas refugiadas aconteça ao longo de todos os continentes, em todo o globo de uma forma geral. Cristiano Ronaldo, ícone do futebol mundial, gravou um vídeo chamando a atenção para a mobilidade humana. O Papa Francisco também recordou o Dia Mundial do Refugiado. Quanti di loro hanno perso la vita in mare o estenuati viaggi via terra? Le loro storie di dolore e di speranza possono diventare opportunità di incontro fraterno e di vera conoscenza reciproca. Aqui no Brasil, o número de refugiados cresceu 12% em 2016. Hoje, o país abriga 9.550 de 82 nacionalidades. Em meio a tantos refugiados que chegam ao Brasil, nós encontramos aqui nas ruas de São Paulo o Fred Lourenço. Ele que veio da República Democrática do Congo por causa de questões políticas. Como é que tem sido para você esses 4 anos vivendo no Brasil? Então, primeiro eu queria agradecer ao Brasil de abrir as portas para os refugiados. No começo era um pouco difícil, mas depois que comecei a aprender o português, comecei a trabalhar, e aí as coisas ficou fácil para mim. E agora já consegui minha integração, estou fazendo minha faculdade aqui, estou trabalhando. O Brasil já não é o destino preferido de imigrantes. A crise econômica e outros problemas que o país enfrenta fez com que os pedidos de refúgio despencassem 64% em 2016, segundo o CONARE. A Caritas, organismo da Igreja Católica, já percebeu essa queda. Nos primeiros 5 meses de 2017, nós recebemos aproximadamente 1.000 pessoas chegando pela primeira vez, de vários países. O ano passado, nesse mesmo período, nós recebemos aproximadamente 1.500 pessoas. Isso é um número, é uma queda, mas não significa tanto assim. O que se tem percebido é que tem chegado mais mulheres, mulheres com crianças, mulheres chefes de família, buscando retomar sua vida no Brasil. Vem um recomeço no Brasil. Para recordar o Dia Mundial do Refugiado, organizações sociais levaram para as ruas imagens de pessoas que deixaram seus países. O instrumento, símbolo de esperança para aqueles que se veem deslocados de sua origem, também serviu para aumentar a conscientização. Somos todos seres humanos e a gente também leva sempre em frente o que o Papa diz, né? Construamos mais pontes e menos muros.
Há muito mais fronteiras nos nossos corações do que há fronteiras dividindo o Brasil com outros países. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge para se trilhar. Mudando de assunto, vamos falar de festa. O São João no Nordeste tem a cultura e a tradição como marcas de um povo. Mas tem gente insatisfeita com atrações que estão subindo nos maiores palcos dos festejos. Há quem diga que elas não estão de acordo com a essência da festa nordestina. Esse ano tem até campanha na internet. Uma mobilização está sendo feita nas redes sociais relacionadas ao São João nordestino. A hashtag Devolvam Meu São João tem sido compartilhada com bastante frequência. Eu acho errado, porque corta bem a tradição de Campina Grande, o maior São João do mundo, só forró. Além da mobilização na internet, artistas se pronunciaram em favor da campanha. A cantora Elba Ramalho, em um desabafo, criticou o número de atrações de outras regiões nos maiores palcos dos festejos. A prioridade seria quem? O forró, Flávio José, Alcimar Monteiro, Jorge Altino, né? E outras bandas que nós temos aqui no Nordeste de forró. As críticas são diretamente às prefeituras, que abrem espaço a atrações estranhas à essência da festa, comprometendo assim os redutos mais tradicionais, como um trio de sanfona, zabumba, triângulo e um cantador-poeta que traduz com naturalidade os sentimentos do povo. Se os palcos tradicionais das grandes festas estão comprometidos, tem gente se virando para não perder a essência dessa época. Como é que está sendo a festa? Tá maravilhoso. Comida boa, dança, gente bonita, gente agradável, amigo, tudo maravilhoso aqui. A harmonia, o amor, o calor humano é bem mais aconchegante, a presença das pessoas é muito bom. Tradição e cultura é o que salta aos olhos quando se fala de festa junina aqui no Nordeste. Por isso que tem gente que não deixa os costumes juninos dar lugar a outros costumes. E assim, ao redor da fogueira, assando milho, escutando um bom forró pé de serra, que eles conseguem manter vivo o verdadeiro São João. Nesta paróquia, a atração da noite foi o bacamarte, um esporte folclórico junino, que é um tipo de espingarda que faz um barulho de um rojão. E essa brincadeira era perigosa? Não, não é perigosa não. Aí não vai chumbo, aí não vai nada, só aquela a polva meio pronta. Então essa arma não mata? Não, mata não, de jeito nenhum. E é pra quê? Só pra brincar mesmo. Em primeiro lugar, o Evangelho ele toca na cultura. Então nós celebramos a festa junina porque celebramos os santos, né? São João, São Pedro, São Paulo, Santo Antônio. E cada ano na nossa paróquia a gente traz a gente faz um momento cultural. Nesta outra paróquia, uma quadrilha jovem e bem tradicional antecipou o momento em que o povo ocupou o salão ao som do shot, chachado e baião. É clima de família dentro daquilo que é a cultura junina do nosso Nordeste brasileiro, né? Então, é simplesmente isso. O povo que tem desejo de estar juntos em torno da dimensão religiosa e da dimensão cultural. Enquanto se resolve a situação dos grandes palcos do São João, o jeito é aproveitar o que se mantém na cultura genuína junina. Essa é pra você. Você tem o hábito de se automedicar? Então não pode perder a reportagem sobre o assunto no próximo bloco. E nossos correspondentes na Terra Santa continuam a contar a história de São João Batista. A gente volta em instantes.
As autoridades de saúde estão em alerta com o alto número de pessoas que tomam remédio para dor de cabeça sem orientação médica. A automedicação pode aumentar a frequência e a intensidade da dor. A rotina de Meire na farmácia já foi mais frequente. Eu ia trabalhar, chegava lá, dor fortíssima, aí tomava dipirona, aí tomava mais uma, e nada. E continuei tomando, porque a gente acha que não faz mal. A dor de cabeça melhorou depois que ela foi ao médico e descobriu um problema na visão. Nenhum desses remédios realmente fazia o efeito desejado, ele estava só sobrecarregando o corpo. O hábito da automedicação, além de mascarar os sintomas, dificulta o diagnóstico, pode causar efeitos colaterais e aumentar as dores. O neurocirurgião explica que só um médico é capaz de diferenciar a dor de cabeça como doença, a conhecida enxaqueca, ou como sintoma de outro problema de saúde. O mais comum é a dor de cabeça sintoma, que vem na gripe, vem na falta de alimentação, vem na falta de sono. Agora, para diferenciar uma e outra, muitas vezes é só o médico. Segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, mais de 70% das mulheres e metade dos homens têm dor de cabeça pelo menos uma vez por mês. A maioria não sabe o diagnóstico e, com isso, acaba fazendo o tratamento errado, ao tomar remédio por conta própria. 81% dos entrevistados pela Academia Brasileira de Neurologia fizeram isso. Metade das 2.318 pessoas ouvidas disse que é comum aceitar indicação de remédios sem orientação profissional. Depois que a Meire mudou os hábitos, a vida ficou bem melhor. Eu tenho menos dor de cabeça e gasto muito menos, fazendo o uso correto da medicação. Ninguém gosta de sentir dor, mas isso é um mecanismo de proteção do corpo, indicando que algo está errado. A dor, ela funciona como aquela luzinha vermelha que parece do painel do carro. Não adianta tampar a luzinha do carro. Não adianta tampar a sua dor, tem que saber a causa. Vírus da gripe, hepatite e meningite, que entre tantas outras doenças preocupam os pais por causa das crianças, devem ser motivos de atenção também para os adultos. Muitos ainda não tomaram o reforço das vacinas e correm um risco desnecessário pela falta de conhecimento. O Brasil tem um dos melhores esquemas básicos de imunização do mundo, mas os brasileiros precisam ficar mais atentos às suas carteirinhas de vacinação, e não só quando crianças. Muita gente acha que só sendo vacinado na infância está protegido para a vida toda, mas não é bem assim não. Boa parte das vacinas devem ser tomadas novamente na fase da adolescência e na adulta. Quando a gente está falando de adultos, que vacinas são importantes? Eles sempre têm que tomar dupla adulto, que é difteria e tétano. Quem tem o esquema completo vai tomar de 10 em 10 anos. Uma vacina importante que a gente tem que fazer, está acontecendo surtos na Europa, é vacina contra o sarampo. Então a gente deve estar tomando o quê? Sarampo, cachumba, rubéola. A vacina de hepatite B também é uma vacina que está sendo priorizada para adulto. Então são essas vacinas bem importantes para os adultos. Mas tem, é claro, os bons exemplos. A Jennifer é um deles. A estudante veio atualizar a caderneta de vacinação e se imunizar contra a febre amarela. Vi várias campanhas sobre tá tomando quando você vai viajar, né? Aí eu falei, acho que eu vou lá tomar. Tomou coragem? É, agora vamos ver, tô com um pouquinho de medo, né? Pra ver se vai doer um pouquinho, mas tá tudo bem. Acho que eu tô sendo forte. Só que muitas vacinas ainda estão entrando no calendário nacional e ainda são limitadas. Um tipo de meningite que é hemófilos e influenza tipo B, você protege no primeiro ano de vida, assim como você protege contra a meningo C. Daí você faz um reforço dessa meningo C aos 12 meses de idade e agora entrou na rotina, né? Um reforço para adolescentes, meninos e meninas entre 12 e 13 anos. Com esse reforço, eles vão ter uma proteção para o resto da vida. Então, como muitos já não se enquadram em sendo a meningite hoje uma preocupação em boa parte do país, resta a procura pela vacina em clínicas especializadas. A meningite, na rede pública, só tem a meningite do tipo C. E existe mais 4 tipos, que é a meningite A, a Y, a W e a B. Que são vacinas e meningites que atuam muito, principalmente a meningite B. A meningite B é a vacina mais cara que existe nas clínicas particulares, em torno de R$ 600 a dose.
Proteção que começa na infância e que deve durar a vida toda. Por isso, colocar em dia as vacinas é uma atitude que salva vidas. Procurar um postinho de saúde, se tiver carteira de vacina, a gente olha as vacinas que estão faltando e dá continuidade no esquema. Se não tiver carteira de vacina, ele se apresenta na unidade com documento, a gente faz uma carteira e vai atualizando esse esquema dele importante. Uma exposição fotográfica quer chamar a atenção para a campanha de doação de córneas. A ação, que vai até o dia 9 de julho, é uma parceria de um hospital de São José dos Campos com o Banco de Olhos de Sorocaba. Além do que se pode ver, é o resultado do trabalho feito por pessoas com alguma deficiência visual. Com o desejo de nós levarmos para a sociedade a reflexão para além da deficiência visual, para além da limitação visual, e sim para as potencialidades que são possíveis ser trabalhadas com qualquer pessoa. No subsolo de um shopping no interior paulista, é possível fazer o cartão de doador de córneas. Não é um documento, e sim uma forma de manifestar o interesse de doação em vida, para que a família autorize o procedimento após a morte. A doação de órgãos e tecidos é cercada por preconceito e falta de informação, fatores que dificultam as doações e impedem de melhorar a vida de quem precisa. O doador, ele tem a possibilidade de discutir com a sua família: olha, quando eu virar óbito, quando eu falecer, eu quero muito que a minha córnea seja transplantada para que uma outra pessoa possa enxergar. E nesse gesto humanitário, a família transforma um momento de dor, de sofrimento, em um gesto de amor, em um gesto cristão. Dados do Registro Brasileiro de Transplantes mostram que nos 3 primeiros meses do ano foram feitos 3.801 transplantes de córnea. Em março, o país tinha mais de 11 mil pessoas na lista de espera. Podem doar pessoas com idade entre 2 e 80 anos que tiveram morte cerebral ou por parada cardíaca. O procedimento não tem custo. Após a doação, a córnea vai para a central de transplantes, que faz a distribuição conforme a lista de espera. A córnea é o tecido transparente que fica na frente do olho. O transplante é a cirurgia que substitui a parte doente por uma saudável, permitindo que pessoas com alguma deficiência recuperem a visão. São João foi um profeta, um mártir da palavra e da verdade. Ele preparou o caminho do Senhor e é nosso dever dar continuidade a essa missão. Continuamos na Terra Santa, conhecendo mais sobre a sua história. Estamos em pleno deserto da Judéia, onde João viveu boa parte de sua vida em penitência e profunda oração. Aqui, de acordo com as Sagradas Escrituras, ele se vestia com peles de camelo, se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos. O deserto remete à interioridade, ao silêncio, ao encontro consigo mesmo e com Deus. Lugar que nos convida à austeridade e a permanecer com o que é essencial. Lugar do ministério de São João Batista. Conforme o começo do capítulo 3 do Evangelho de São Lucas, diz assim que naqueles dias João Batista apareceu pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. De fato, é de João que o profeta Isaías falou: voz que grita no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. Continuamos nosso percurso em Jericó, cidade antiquíssima, onde já foram encontradas ruínas de 8.000 anos antes de Cristo. Aqui é possível visitar um dos trechos do famoso Rio Jordão, local onde João Batista batizava. A gente poderia se perguntar, não, mas qual é o sentido, qual é o significado do batismo de João, né? Nós vemos que o próprio Evangelho diz que este é um batismo de penitência, de conversão. João é aquele que vem para preparar o povo. Sempre quando nós falamos de João Batista, a gente fala sempre em relação a algo maior que vem. Aqui o próprio Cristo foi batizado. A ele, João disse não ser digno de desamarrar suas sandálias. E daqui de Jericó estamos a Jordânia e Maqueronte, onde está o castelo de Herodes, local que assinala onde este profeta foi morto.
João Batista, ao anunciar a verdade, ao denunciar as injustiças, ele mexeu realmente com algumas estruturas do seu tempo. E isso também foi causa que levou ao seu martírio, não? O que nós temos, sim, é nele um grande modelo de anúncio, aquele que veio para preparar, aqueles que aceitam a sua proposta de penitência, de conversão, já estão separados daqueles que não aceitam essa proposta. E a missão de Jesus é vir para recolher, então, o trigo no celeiro. Grande anunciador do reino e denunciador dos pecados, ele foi preso por não concordar com as atitudes pecaminosas de Herodes e acabou decapitado. João morreu na santidade, reconhecido pelo próprio Cristo. Em verdade eu vos digo, dentre os que nasceram de mulher não surgiu ninguém maior que João, o Batista. São João Batista, rogai por nós. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Uma boa semana. Tchau, tchau.